Olá, para finalizar aí essa primeira parte do nosso curso, eu vou falar um pouquinho aí de banco de dados, mais especificamente aí do MySQL, e mostrar como acessar esse banco de dados a partir aí da linguagem Java. Bom, o que a gente chama de banco de dados, na verdade, é um sistema de gerenciamento de banco de dados, também conhecido aí como SGBD, e do inglês Database Management System, e esses sistemas, eles gerenciam bancos de dados, por isso que o nome é um sistema de gerenciamento de banco de dados. Na verdade, eles terão dentro deles vários bancos de dados que serão gerenciados. Em geral, cada aplicação terá o seu próprio banco de dados, ou seja, um banco de dados por aplicação, e, portanto, os SGBDs eles dão suporte aí a várias aplicações. E um banco de dados é composto aí por várias tabelas. Nas tabelas é que os dados serão realmente armazenados. E nesses sistemas nós executamos comandos através aí da linguagem SQL. Então SQL vem do inglês, Structured Query Language, e basicamente é uma linguagem para consultas. O query do inglês aí vem de consulta. Existem vários SGBDs, alguns abertos e livres e outros pagos, e alguns com suas vantagens e desvantagens. A escolha de qual utilizar vai realmente depender do que você está querendo fazer. Mas enfim, um bastante conhecido aí é o MySQL, que nós iremos mostrar nesse vídeo. Ele é um SGBD livre e aberto. Ele é conhecido por ser rápido e ao mesmo tempo leve, mas ter também recursos bem poderosos. Ele foi comprado aí pela Oracle e é mantido hoje pela Oracle. Inclusive o criador do MySQL foi trabalhar para a Oracle e em seguida ele não estava muito satisfeito com o caminho que o SGBD estava tomando e criou aí o MariaDB, que é um fork, é uma cópia do MySQL e tem todas as vantagens do MySQL, só que é mantido aí pelo criador do MySQL, mas sem a influência aí da Oracle. Os dois são bem parecidos, inclusive eles compartilham aí grande parte do código-fonte e eles são inclusive compatíveis entre si. Você pode pegar o banco de dados do MySQL e usar no MariaDB, e o contrário também deve funcionar. Um outro SGBD aberto e livre que é bastante conhecido é o PostgreSQL. Ele é famoso por ser mais robusto do que o MySQL e também ter mais recursos do que ele. Entretanto, ele é um pouquinho mais pesado em alguns aspectos. Outro banco de dados que nós temos é o SQLite. Ele não é exatamente um SGBD, ele é um programa que salva os dados em um arquivo e cada arquivo é um banco de dados. Então ele meio que gerencia esses arquivos. E inclusive ele não é um programa que fica rodando na memória, ele é apenas um programa que quando você precisa fazer uma consulta ele é executado. E ele é também uma biblioteca, então ele pode fazer parte do teu programa para dar suporte aí a SQL no teu programa. Inclusive ele é usado aí pelo Android. Qualquer aplicativo do Android que usa banco de dados usa o SQLite, nós iremos ver isso na parte do curso que nós vamos falar aí de Android. E assim como esses anteriores, ele também tem código aberto. Um outro banco de dados mais ou menos conhecido é o Firebird. Ele é um fork aí, uma cópia de um banco de dados bem antigo, conhecido como Interbase, que depois abriram o código-fonte dele. Indo para a parte mais comercial de código fechado, nós temos aí o banco de dados Oracle, que ele é fechado, mas possivelmente é um dos bancos de dados mais completos e robustos aí do mundo. Também na área mais comercial tem o banco de dados DB2, que é da IBM, e o SQL Server aí da Microsoft. Enfim, focando agora aí no MySQL, como eu falei, ele é um banco de dados de código aberto, ele é rápido, relativamente leve, mas também bastante poderoso. E ele é perfeito aí para sistemas de pequeno e médio porte, mas também perfeitamente capaz de ser utilizado em sistemas de grande porte. Inclusive, ele já foi ou ainda é utilizado aí por vários sistemas que você deve ter ouvido falar, como o Joomla, o WordPress, o próprio Facebook, Twitter e YouTube. No Linux, a instalação dele é bastante simples, é só executar aí o sudo apt install MySQL Server. Já em outros sistemas, você vai precisar entrar aí na página do MySQL e fazer download e a instalação aí do aplicativo. Uma vez instalado, você pode entrar no MySQL pela linha de comando, executando aí, no caso do Linux, o comando sudo mysql-root.
Esse sudo aí, ele faz você virar administrador, e o MySQL é o comando que entra na parte iterativa do MySQL. Ele é um cliente MySQL para linha de comando. E o traço root é para entrar aí como usuário root. Note aí que esse root ele é o root do MySQL, não é o root do Linux. São dois usuários diferentes. Feito isso, ele não vai pedir senha, pelo menos nessas últimas versões do MySQL, porque você já está como administrador do sistema aí pelo comando sudo. E aí ele vai mostrar essas mensagens aí com a versão do MySQL. Nesse meu caso aí eu estou usando a versão 8. E na última linha você pode ver o prompt do MySQL. Ele está esperando aí executar comandos para gerenciar os bancos de dados. Então, como eu falei, o MySQL é um SGBD, ele gerencia banco de dados. Aqui eu estou falando de SGBD e banco de dados meio que como se fosse a mesma coisa, mas saiba que tem essa diferença aí. Mas enfim, o banco de dados, como eu falei, é principalmente um conjunto de tabelas, e essas tabelas terão uma estrutura aí de linhas e colunas para armazenar os dados dos seus programas. E como eu falei, só relembrando, cada aplicação vai ter o seu próprio banco de dados. Então como é que nós criamos um novo banco de dados no MySQL? Nós usamos aí o comando create database. Então nesse exemplo aí que está no slide, nós estamos criando o banco de dados chamado citações BD. E nós podemos listar aí os bancos de dados no MySQL usando esse comando aí show databases. Então nesse caso você pode ver aí que além dos citações BD que nós criamos aí em cima, já tem 3 outros bancos de dados criados que são bancos de dados do próprio MySQL. O MySQL ele usa o próprio MySQL para gerenciar as informações dele. Então, por exemplo, no banco de dados MySQL é onde ficam os usuários do sistema. Bom, para começar a executar outros comandos SQL, você precisa entrar no banco de dados. Para isso, nós usamos o comando aí use. Então, esse comando use, seguido aí do nome do banco de dados, ele muda o banco de dados atual e vários outros comandos que nós iremos executar em seguida, eles serão executados no banco de dados que foi selecionado usando esse comando aí. Só um detalhe, nos slides anteriores e nesse também, nós estamos utilizando os comandos MySQL tudo em maiúsculo, mas o SQL ele não faz diferença entre maiúsculos e minúsculos para os comandos. Então nesse caso aí eu coloquei use tudo em maiúsculo, mas poderia ter sido tudo em minúsculo ou até alternar aí entre maiúsculo e minúsculo. Entretanto, nos nomes, ou seja, nos nomes dos bancos de dados, nos nomes das colunas e das tabelas, aí sim faz diferença entre maiúsculo e minúsculo. Então, nesse caso aí, citações BD, note que citações começa com C maiúsculo, tem que sempre utilizar maiúsculo nesse caso, porque esse banco de dados foi criado assim. Bom, depois de criar um banco de dados, o ideal é que você crie um usuário para esse novo banco de dados que você acabou de criar. Nós fazemos isso através desse comando aí, grant all privileges, e aí nós especificamos qual é o banco de dados que nós queremos setar as permissões e para qual usuário. Nesse caso aí, o usuário é citações admin, sendo acessado aí a partir do localhost, que é a máquina atual. E em seguida, nós usamos esse comando identified by para dizer qual é a senha de acesso desse usuário. Nesse caso aí, é test123. Então, esse comando todo aí é o comando que cria um novo usuário no MySQL e já seta as permissões desse usuário, ou seja, são duas coisas que são feitas aí. É um comando grande, é difícil de decorar, normalmente eu copio e colo aí de algum site da internet. Uma vez que nós criamos aí o usuário, nós podemos sair do MySQL usando aí esse comando exit e entrar novamente nele já utilizando esse novo usuário que nós criamos. Então note que nesse comando aqui eu não estou mais usando o sudo, ou seja, eu não estou entrando mais como administrador. Eu estou executando diretamente MySQL, citações admin, que é o nome do usuário, -p é para ele pedir a senha, P é de password. Então note que na linha seguinte ele está pedindo a senha, que é esse test123 aqui. E aí ele vai entrar no MySQL usando esse novo usuário. E aí na penúltima linha aí nós usamos o comando use para entrar no banco de dados citações BD. Bom, eu estou mostrando aí como utilizar a linha de comando para gerenciar o MySQL, mas você pode perfeitamente utilizar uma interface gráfica. No caso do MySQL, existe aí o MySQL Workbench, que é o principal programa de interface gráfica para gerenciar o MySQL.
Ele não vem junto com o servidor, então você precisa instalar ele à parte. Para fazer isso é só fazer download dele no endereço aí listado. Note que uma das primeiras coisas que ele vai fazer é pedir as informações de usuário e senha para acessar o MySQL. Então provavelmente você vai precisar criar um usuário, que nem nós fizemos nos slides anteriores, para poder utilizar esse programa aí. Bom, essa é a interface inicial dele, depois que você já entrou com o teu usuário e senha. Então note que eu já estou conectado na máquina local, e aqui ele tem várias coisas aí para gerenciar o servidor, e aqui na parte de esquemas tem os bancos de dados que você pode acessar. Então essa é a tela aqui que mostra os bancos de dados. Eu pedi para abrir aqui os citações BD, e aqui terão as tabelas que nós iremos criar nos próximos slides. Inclusive aqui embaixo ele mostra os dados da tabela. Aqui é possível fazer consultas nessa tabela, e aqui embaixo o resultado aí dessa consulta. Nós iremos ver isso nos próximos slides. Uma outra coisa interessante que dá para fazer aqui é gerenciar as tabelas do banco de dados. Você pode exportar isso do banco de dados que já está criado, ou você pode criar as tabelas aqui nessa interface e elas serão passadas lá para o servidor. Bom, então o MySQL Workbench, como você pode ter visto, ele é bastante poderoso, não é tão complicado de mexer nele e é extremamente recomendado. Você pode sim utilizar esse aplicativo para trabalhar com seu banco de dados. Entretanto, nesse vídeo eu vou continuar utilizando aí a linha de comando, porque para sistemas pequenos ele é bastante prático e vai ficar mais fácil de mostrar também aí nos slides. Então vamos lá. Então nós criamos um banco de dados, nós criamos um usuário para o banco de dados e agora nós iremos criar uma tabela nesse banco de dados. Então uma tabela ela possui um nome, possui colunas e cada coluna vai ter um nome e um tipo do valor que serão armazenados naquela coluna. E aí essa tabela ela vai ter as linhas, são nas linhas que os dados são realmente armazenados. E cada linha vai ter aí as suas colunas definidas aí na criação da tabela. Então para criar uma tabela nova no MySQL e em vários outros SGBDs que usam MySQL, tá? Você utiliza aí o comando createTable, seguido aí do nome da tabela, e dentro do parênteses você vai colocar, separado por vírgula, as colunas dessa tabela. Então aqui eu tenho a primeira coluna chamada ID, ela vai ser do tipo inteiro, ela tem essa restrição que não pode ser nulo, e ela também vai ser o que nós chamamos de primary key, que é a chave primária. A chave primária é uma ou mais colunas que identificam unicamente cada uma das linhas da tua tabela. Nesse caso, eu estou setando aqui essa coluna para ser auto-increment, ou seja, eu não vou precisar me preocupar com o valor dessa coluna, porque sempre que eu inserir uma nova linha na tabela, esse ID vai ser o último ID utilizado mais um, ou seja, ele vai se auto-incrementar aí. Em seguida eu tenho a coluna apelido, que vai ser caractere variável, é uma string. Nesse caso aí é uma string de 20 caracteres no máximo. Seguido aí da coluna nome, que vai ser uma string com 50 caracteres. E por último a coluna filme, que novamente vai ser uma string, aí, só que nesse caso com 100 caracteres. Então aqui eu estou criando uma tabela chamada personagens que vai ter 4 colunas. E nós podemos listar as colunas do banco de dados atual utilizando esse comando aí, showTables. Como no meu banco de dados atual eu só tenho uma tabela por enquanto, é essa tabela que está sendo listada aí no comando. Você pode também utilizar o comando describe para mostrar a descrição aí da tabela que você quer ver. Então aí executando aí describe personagens, você pode ver aí as 4 colunas que compõem essa tabela, os tipos das colunas, se pode ser nulo ou não, se é chave primária ou não. Nós vamos ver que tem outro tipo de chave, que é a chave estrangeira. O valor default dele, que no caso das outras colunas é nulo, mas no caso do ID isso não vai acontecer porque ele é auto-increment, ou seja, ele sempre vai ter um número lá que é incrementado. Bom, agora que nós criamos aí a tabela e mostramos os detalhes da tabela, nós podemos inserir dados na tabela. Isso é feito aí através do comando insert. Então o comando insert tem essa sintaxe aqui, insert into, o nome da tabela, values e um conjunto de valores aí separados por parênteses e vírgula se você quiser inserir mais de um valor. Mas mais comum é fazer como nós estamos fazendo aqui, executando aí vários comandos insert. E os valores eles seguem a ordem
em que as colunas foram criadas na tabela. Então esse primeiro valor aqui é o ID, que apesar de eu estar inserindo nulo aqui, ele é uma coluna autoincremente, então vai ser colocado um número aqui de forma automática. Em seguida nós temos a coluna apelido, seguido da coluna nome e por fim a coluna filme. Então nós estamos inserindo aí 3 linhas nessa tabela. Bom, agora que nós temos dados na tabela, nós podemos realizar consultas nela. Bom, realizar consultas é provavelmente uma das coisas mais comuns e úteis aí do SQL. Isso é feito aí através do comando select. E o resultado de um comando select vai ser uma espécie de tabela virtual, ou seja, ela vai ter colunas e linhas também. E esse comando select, ele é bastante poderoso. É possível indicar as colunas que você quer listar, é possível filtrar os dados, ordenar os dados aí por qualquer coluna ou várias colunas, na verdade. Dá para fazer relacionamento entre as tabelas, pegar dados de uma tabela e misturar com dados de outras tabelas. Dá para agrupar informações, dentre várias outras coisas aí que nós não iremos entrar tanto nos detalhes nesse curso, porque vai além do nosso escopo, mas que vocês certamente verão aí na disciplina de banco de dados. Bom, vamos então ver aí alguns exemplos aí de consultas. A consulta mais simples que tem é esse select asterisco from, aí o nome da tabela, nesse caso aí personagens, e o que ele faz aí é selecionar todas as colunas. Esse asterisco aqui são todas as colunas dessa tabela. Então aqui nós podemos ver as 3 linhas que nós adicionamos aí nos slides anteriores e note a coluna ID como ela foi autoincrementada. Se você lembra, nós colocamos null aqui para o ID, mas o MySQL ele automaticamente colocou 1, 2 e 3, incrementando aí o valor do ID. Se você não quiser mostrar todas as colunas, você pode tirar o asterisco e colocar aqui o nome das colunas que você quer que o select retorne. Então, nesse caso aqui, nós pedimos para mostrar só o apelido e o nome, e é o resultado aqui que saiu. Bom, como eu disse, você pode ordenar o resultado do select, e isso é feito aí através do order by. Então, note aí, nós temos o select, que nem feito no slide anterior, mas no final nós incluímos aí order by e o nome aí da coluna, que nesse caso, por coincidência, é também nome. Então, o que nós estamos fazendo aqui é ordenar o resultado do select por essa coluna. Então note que primeiro veio agora o I am Groot, enquanto que ele tinha sido, se eu voltar para o slide anterior, ele estava aqui no meio. E quando eu incluí aí o order, ele passou a ser em primeiro. Seguido aí do Peter e por último o Rocket, porque ele está aí com a letra R. Se você quiser ordenar em ordem decrescente, é só colocar um desk aqui no final do nome da coluna. E agora note que o Rocket veio aí para a primeira linha. Você pode também filtrar os dados que o select retorna. Então imagine que o select vai retornar todas as linhas da tabela, mas você pode pedir para ele mostrar apenas os que passam por um determinado filtro. Isso é feito aí através do comando where. Então nesse caso aqui eu estou pedindo para mostrar todas as colunas de todas as linhas da tabela personagem onde a coluna apelido é igual a Groot. Como isso só acontece em uma linha, esse select só retornou uma linha também, que é essa daqui. Você pode também filtrar por várias colunas, então nesse caso aqui eu estou filtrando pela coluna apelido e pela coluna nome, e novamente ele retornou aquela linha porque o nome também casou aqui com o filtro que eu fiz. Uma coisa interessante que o banco de dados é capaz de fazer é criar restrições para os dados que podem ser armazenados na tabela. Então, no exemplo anterior, nós vimos lá aquela coluna ID, nós colocamos que ela é uma coluna primary key. O que é isso? Indica que aquela coluna ela é a chave primária, ou seja, como eu falei, ela identifica aí unicamente cada uma das linhas daquela tabela. Então, a chave primária ela restringe o que pode ser colocado naquela coluna. Por exemplo, ele impede que valores nulos sejam colocados naquela coluna. E no caso do ID, isso é garantido aí através do autoincrement. E além disso, se você diz que uma coluna é chave primária, o banco de dados ele impede
que dados repetidos sejam colocados naquela coluna. Se você tentar incluir uma linha cuja chave primária já existe, o banco de dados não vai deixar. Uma outra restrição que o banco de dados é capaz de fazer é relacionar tabelas diferentes. Nós basicamente podemos restringir que uma determinada coluna de uma segunda tabela tenha valores que existam em outra tabela, ou seja, relacionando aí essas duas tabelas. Isso é conhecido aí como chave estrangeira. Eu vou criar aí um exemplo de chave estrangeira. Nesse caso aí, nós estamos criando uma tabela chamada citações. Então está aqui o nome da tabela. Essa tabela ela vai ter 3 colunas. A primeira coluna se chama ID também, e ela vai ser do tipo inteiro, não nulo. Vai ser a chave primária dessa tabela de citações, e ela também vai ser autoincremente de forma semelhante que nós fizemos na tabela anterior. Ela vai ter uma coluna chamada personagens ID, que vai ser um inteiro, e uma coluna chamada citação, que vai ser um texto, é uma string sem limite definido. E nessa última parte aqui, eu estou criando uma restrição. Eu estou dizendo que a coluna personagens ID, que é essa segunda coluna que nós criamos aqui, ela referencia a coluna ID da tabela personagens que nós criamos anteriormente. Ou seja, eu só vou conseguir inserir nessa coluna personagens ID números que existam na tabela personagens. Basicamente, ele vai impedir que eu crie uma citação para um personagem que não existe. Então, o banco de dados ele é capaz de fazer essas restrições e, com isso, ele garante aí uma certa integridade dos dados armazenados. Então, vamos inserir aí alguns dados nessa segunda tabela que nós criamos. Então, novamente, eu estou usando aqui o comando insert, mas agora eu estou inserindo na tabela citações e não na tabela personagens, como nós fizemos antes. Eu estou inserindo aqui o ID nulo, porque ele vai ser autoincremente, mas eu estou inserindo aqui uma citação para o personagem 1. O personagem 1, não sei se você está lembrado, é o Star-Lord. Então aqui tem uma citação que ele fez. Em seguida eu estou adicionando mais uma citação e uma terceira citação, todos aqui para o personagem 1, que é esse Star-Lord. Por fim, eu estou criando aqui 2 citações para o segundo personagem, que era o Groot. Agora olha o que acontece se eu tentar inserir uma citação para um personagem que não existe, que nesse caso aqui é o ID 4. Como o ID 4 ele não existe na tabela personagens, esse comando aqui vai dar erro de restrição e ele vai impedir que uma citação para um personagem não existente seja inserida aí no banco de dados. Bom, agora se eu pedir para listar aí todo o conteúdo da tabela citações, ele vai mostrar aqui as 5 linhas que eu inseri, 3 para o primeiro personagem e 2 aí para o segundo. Agora voltando aí para o select, como eu falei em alguns slides anteriores, o select ele é capaz de fazer consultas relacionando aí as diferentes tabelas. Então olha o que eu fiz aqui. Eu executei o comando select, asterisco para mostrar todas as colunas, só que agora não só de uma tabela, mas de 2 tabelas, a tabela personagens e a tabela citações. Mas eu coloquei um filtro aqui. Que filtro é esse? Onde a coluna personagens ID da tabela citações é igual à coluna ID da tabela personagens. Então olha o resultado aqui, ele está mostrando todas as colunas da tabela personagens e todas as colunas da tabela citações. Mas se você olhar aqui, os valores da coluna personagens ID da tabela citações são iguais à coluna ID da tabela personagens. Então aqui temos 11122 e aqui 11122. Basicamente ele está casando aqui as citações com os seus personagens que falaram aquela citação. Então esse select ele faz uma espécie aí de ligação entre as duas tabelas. E no caso aí do Star-Lord, como ele tinha 3 citações, o que aconteceu aqui no slide anterior, eu vou voltar aqui para o slide, ele apareceu aqui 3 vezes repetido. Bom, então nós podemos aí combinar tudo que nós vimos aí no comando select para fazer algo que nós queremos.
Então, por exemplo, estou selecionando aqui só a coluna apelido da tabela personagens e a coluna citação da tabela citações, from essas duas tabelas e esse mesmo filtro aí que nós colocamos no slide anterior. E agora você pode ver que o resultado, eu nem estou mostrando os IDs, mas você pode ver que o resultado é o mesmo, só que agora só com as colunas aí apelido e citação. Agora eu estou criando um segundo filtro aqui, em que eu estou pedindo para mostrar apenas as linhas em que o apelido seja Star-Lord. Ou seja, eu basicamente estou pedindo para mostrar todas as citações em que o personagem tem apelido Star-Lord. E como você pode ver aqui, mostrou as 3 citações desse personagem. Em seguida é o mesmo comando anterior, só que agora ordenado pela citação. Então note aí que Dude veio aí para a primeira linha. E antes, no slide anterior, ele era a última linha. Bom, então note aí como esse comando select ele é bem poderoso e, na verdade, eu ainda não mostrei quase nada do que ele é capaz de fazer. Ele é muito mais interessante, muito mais capaz do que isso que eu estou mostrando. Isso apenas é um exemplo de coisas que vocês poderão fazer aí no aplicativo de vocês. Mas saiba que esse comando é bem mais poderoso do que isso. Enfim, vamos mudar um pouquinho aí do select e vamos aí para outros comandos do SQL. Nesse caso aí, mais especificamente, o comando update. O comando update ele é utilizado para modificar uma linha que já foi inserida na tabela. Então, nesse exemplo aqui, eu estou pedindo para atualizar a tabela personagem, olha o comando update aqui, e pedindo para setar a coluna apelido para ser Star-Lord, note que agora tem um traço, onde o ID é igual a 1. Então, se você lembra lá do início dessa tabela, nós tínhamos inserido 3 personagens na tabela personagens, o Star-Lord, o Groot e o Rocket. E aqui eu estou pedindo para mudar o valor da coluna apelido para ser Star-Lord com traço, onde o ID é igual a 1. Como nós só temos uma linha que tem esse ID, que era o do Star-Lord, o apelido dele vai ser modificado de acordo com o que está sendo pedido. Então o update ele é utilizado para isso, para modificar uma linha que já existe. Em seguida nós temos aí o comando delete, que ele vai remover linhas da tabela. Então nesse caso aí eu estou pedindo para remover da tabela citações, onde o ID era igual a 5. E aí note que aquela última frase lá do Groot foi removida aí da tabela. Bom, esses são os principais comandos aí para mexer com banco de dados utilizando a linguagem SQL.